Olá, boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nós começamos em março de 2020, viemos para o ambiente virtual junto com a pandemia, e com isso a gente começou a ter um público maior, pessoas que estavam fora, porque antes eram reuniões aqui na sala de reuniões aqui da secretaria, um auditório, e desde então a gente está no ambiente virtual. Esse já é o 65º seminário. A gente sempre lembra a todos que estão assistindo que o ambiente do debate do escritório de evidências é um ambiente acadêmico, de discussão de resultados de pesquisas científicas ou de pesquisas de organizações que avaliam políticas públicas, e como tal é um espaço franco, ou seja, a gente tem que ter liberdade para um bom debate científico, o que significa que as opiniões manifestadas pelas pessoas que a gente convida não necessariamente são as opiniões da gestão da secretaria nesse momento. Além dos seminários, o Escritório de Evidências escreve boletins também quinzenais, nas semanas alternadas aos seminários. Então, eu sempre peço para o pessoal da produção, vocês estão vendo já na tela, esse é o nosso e-mail, quem quiser receber o boletim, ou quem quiser fazer qualquer pergunta para a gente, comentários sobre o boletim, sobre os seminários, sugestões, esse é o e-mail, evidências@educação.sp.gov.br, e a gente está aqui para se comunicar com todos os interessados. O seminário, ele tem 1h30 de duração. A Bárbara, que é a convidada de hoje, depois eu vou apresentá-la, ela terá 1 hora, mais ou menos, para expor, e na meia hora final, quem está assistindo pode participar fazendo perguntas a ela. Isso se dá de duas formas. As pessoas que são da rede do Estado de São Paulo, da rede de ensino estadual, têm acesso pelo aplicativo do Centro de Mídias, pelo chat a pessoa pode fazer perguntas, que também a gente está controlando o chat. Mas o público externo tem esse link de interação que está aparecendo agora, esse https://bit.ly/evidências evidências 2904, que é a data de hoje. Então a gente pede que a pessoa anote, por gentileza. No final da fala da Bárbara, a gente mostra de novo, mas é bom que a pessoa saiba para ajudar na interação. Então agora eu vou falar muito rapidamente sobre a Bárbara, a biografia dela e sobre o que ela vai falar hoje. Ela é doutoranda em educação na Universidade de Stanford, mestre em educação internacional comparada por Stanford e em educação pela USP. É bacharel e licenciada em história pela PUC de São Paulo. Sua linha de pesquisa foca em processo de formação inicial e continuado de professores, currículo e avaliação de aprendizagens. Ela foi professora das redes pública e privada, formadora de professores no município de São Paulo e desenvolvedora de conteúdos e formadora do programa PED Brasil, pelo Centro Lehman de Stanford. Atualmente, ela é coordenadora de pesquisas do Instituto Singularidades. É importante lembrar que a Bárbara já veio falar com a gente, ela foi uma das primeiras palestrantes, ela estava num momento da pesquisa, e agora ela traz novos resultados finais do doutoramento dela. Então, o assunto é formação continuada de professores. Ela vai falar de mapeamento de conhecimentos e práticas de formadores como caminho para a melhoria da formação continuada. Ela vai discutir questões sobre: basta ser um professor para ser bom formador de professores? Que tipo de saberes e práticas profissionais envolvidos na formação de outros professores precisam ter? Ela vai apresentar, como eu disse, os resultados da pesquisa de doutoramento, em que investiga saberes e práticas de formadores de 2 secretarias de educação brasileiras que ela pesquisou, e discute como a literatura do campo
de formação pode apoiar a oferta de experiências de aprendizagem docente mais significativas e transformadoras. Bárbara, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Agora a palavra é sua. Obrigada, Maria Elisa, pelo convite. Boa tarde às professoras, professores, gestores que estão acompanhando aqui conosco. É um prazer, né, voltar ao escritório de evidências. Como a Maria Elisa falou, eu apresentei o comecinho da pesquisa, né, em 2020, foi no primeiro ano da pandemia, logo no comecinho da pandemia, né, e agora eu trago já esses resultados finais da minha pesquisa. Eu vou compartilhar minha tela, eu preparei uma apresentação para ir guiando a nossa conversa. Espero que vocês estejam todos vendo aqui a tela. E é isso, né? O que é a minha pesquisa? Eu estou olhando para quem forma os professores, né? A gente tem bastante pesquisa no campo de formação continuada e eu decidi dar esse recorte. Então, como que eu vou conduzir essa conversa? Acho que primeiro eu quero falar um pouquinho de por que a gente vai olhar para a formação continuada de professores. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante de se discutir, e depois, porque especificamente investigar o formador do professor, o professor do professor. O que eu estou trazendo aqui é totalmente ancorado numa pesquisa acadêmica, eu vou trazer muitos dados da pesquisa, mas eu tentei traduzir de uma maneira que se tornasse também acessível para quem está lá da ponta, né? Na condição de ex-formadora e ex-professora, eu sei o quanto é importante que essa pesquisa esteja acessível. Só trazer números e dados e não conversar em como isso se aplica na prática, eu sei que seria um pouco inútil para as pessoas, então eu tentei fazer um pouco esse esforço de tradução do que é a pesquisa que eu venho conduzir. Então, vamos lá, né? Primeiro, por que a gente vai falar de formação de professores? Por que é importante discutir isso? Acho que uma primeira premissa que eu trago aqui é a ideia de que ensinar é um ato complexo, né? E o que eu quero dizer por ensinar é um ato complexo? Eu estou trazendo aqui uma referência da Margaret Lampert, que é uma pesquisadora norte-americana, e que ela fala de 4 elementos da complexidade do ensino. Primeiro, o ensino ele não é rotineiro, né? O professor, ele entra na sala de aula, por mais que ele tenha um repertório, por mais que ele mais ou menos saiba o que vai acontecer, cada dia é um dia na rotina de um professor, cada turma é uma turma, e às vezes aquela mesma turma, os alunos têm problemas novos, as coisas acontecem, o mundo se transforma, a gente tem uma pandemia, você tem questões políticas acontecendo, e isso estoura lá dentro da sala de aula. Então, isso exige do professor uma flexibilidade, uma capacidade de lidar com o novo, com o inesperado, que não é trivial. O ensino, ele abarca múltiplos objetivos. O que isso quer dizer? Um professor não está na sala de aula apenas para ensinar o conteúdo, né? Quando o professor entra na sala de aula, ele está lidando com o objeto do conhecimento. Então, se ele é professor de matemática, óbvio que ele está ali responsável por ensinar fração para os seus alunos, a resolver equações e etc., mas ele também está ensinando os seus alunos uma forma de se portar no mundo, ele está ensinando habilidades socioemocionais, ele está ensinando para o seu aluno como se comunicar, como utilizar aquilo para aplicar em situações concretas. Então, veja, tem uma complexidade que vai muito além de simplesmente saber o objeto do conhecimento para ensinar, né? E correlato a isso, tem o fato de que o professor precisa mobilizar e conectar conhecimentos simultâneos múltiplos, né? Quando o professor está ensinando uma turma de alunos do 6º ano um conteúdo de história, por exemplo, ele vai começar a trabalhar sobre pré-história com aqueles alunos. Vou falar de um exemplo que tem a ver comigo. Fui professora de história. Não é simplesmente o saber sobre o contexto pré-histórico, né? Esse professor precisa saber, por exemplo, qual é o nível de desenvolvimento daqueles alunos e até onde ele pode ir com conceitos específicos. Se ele saber, por exemplo, que os alunos têm muita dificuldade de entender o conceito de números negativos para falar do que é antes e depois de Cristo, que esses alunos, por exemplo, têm um contexto específico no qual eles vivem, que esse professor pode articular e trazer exemplos do contexto de vida deles para que torne mais claro aquele conteúdo. Então, ele está juntando tudo isso simultaneamente na hora que ele está conduzindo a sua aula, né? E um quarto elemento dessa complexidade do ensino é que esse professor está ensinando crianças diversas, né? Uma sala de aula, por mais que o contexto de ensino, vamos dizer, um professor está numa escola onde os alunos mais ou menos têm o mesmo nível socioeconômico, mais ou menos o mesmo pertencimento étnico-racial, ainda assim, naquele grupo as crianças vão ter diversidade, porque elas têm contextos familiares distintos,
porque as relações que elas estabelecem com o seu entorno são diferentes, as suas experiências de vida, o seu emocional, tudo isso distingue uma criança da outra. Esse professor precisa lidar com aquele grupo múltiplo, né? Ao contrário de um médico que atende um paciente por vez, o professor está atendendo 30, 35, 40 alunos de uma única vez, né? E onde entra a formação continuada nesse caso, né? Nenhum professor sai pronto da formação inicial para lidar com toda essa complexidade, né? Seria humanamente, por melhor que fosse a formação inicial, seria humanamente impossível esperar que os professores saíssem de lá e estivessem 100% prontos para lidar com tudo isso, inclusive porque parte desses elementos da complexidade dizem respeito à dinâmica de transformação do mundo. Então, mesmo, né, formação inicial não é exercício de futurologia, você não tem como antecipar determinadas coisas. Então, a formação continuada, ela tem um papel fundamental para aprofundar saberes e práticas que são importantes para que os professores lidem com a complexidade do ensino. Então, formação continuada, ao contrário do que algumas décadas se achava, né, que era uma ideia de reciclar o saber do professor, né, retomar coisas que ele não aprendeu na formação inicial, ela é vista aqui, né, nessa perspectiva que eu trago dentro dessa pesquisa, como uma parte fundamental do profissionalismo docente, né, como parte da carreira desse professor, entendida como parte do desenvolvimento profissional dele, já esperado, porque a sala de aula é extremamente complexo. Agora, não é qualquer formação continuada que funciona, né, e aí a gente vai começando a entrar na pesquisa, né, a gente tem um acúmulo muito grande de conhecimentos, de saberes da pesquisa sobre formação continuada, nas últimas 2 décadas, pelo menos, que demonstra que a formação continuada para ela, de fato, apoiar o professor na construção desses saberes e no fortalecimento dessas práticas para lidar com a complexidade da sala de aula, ela precisa atentar para 2 grupos de elementos, né? De um lado, é preciso pensar qual é o conteúdo da formação continuada que, de fato, funciona, que, de fato, apoia o professor para lidar com o contexto da sala de aula. E, do outro lado, pensar na forma, né, quais são as estratégias, quais são as metodologias que funcionam nesse contexto de formação continuada para apoiar os professores. No caso do conteúdo, né, a gente sabe, olhando para as pesquisas na área de aprendizagem de adultos em contextos profissionais, não estou falando de EJA, que estou falando do professor, que já é uma pessoa formada, mas que continua aprendendo ao longo da vida, a gente sabe que adultos nesses contextos, eles são muito orientados à aplicação imediata dos saberes e ao quanto que esses saberes se relacionam com o seu cotidiano, né? Nesse sentido, quando a gente pensa na transposição desse conhecimento que a gente tem sobre a aprendizagem de adultos para o contexto da formação continuada de professores, é muito importante que a formação, que o conteúdo, que o objeto da formação tenha relação com aquilo que o professor precisa desenvolver na sua sala de aula. O que isso significa, né, do ponto de vista de quais conteúdos precisam ser focados? Tem uma série de pesquisas no campo, eu destaquei aqui algumas delas, mas são inúmeros estudos, né? A Laura De Simone é uma pessoa que fez muitas revisões de literatura, olhando para diversos estudos sobre o que funciona, o que não funciona na formação continuada, a Linda Darling Hammond, a Kate Lynch, a professora Heather Hill, de Harvard, são todos estudos muito robustos que olham, né, com evidências empíricas para isso, e esses estudos nos ajudam a pensar um pouco em 5 tipos de conhecimentos, de saberes que importam na formação continuada. Primeiro, né, um conteúdo que seja focado no ensino, ou seja, a formação continuada vai olhar para aquela área do conhecimento que esse professor é responsável por ensinar. Temas muito genéricos, claro que eles têm o seu papel, eles têm a sua importância, mas temas muito genéricos, eles não incidem diretamente na prática do professor. Então, é importante que o professor de matemática vá a uma formação continuada de matemática, né? Mas não se trata, gente, de qualquer conteúdo de matemática, né? É um conteúdo de matemática que tem coerência com o currículo deste professor, né? Eu ficar falando de temas também super gerais e super deslocados da sala de aula, ou muito abstratamente do conteúdo de história, de matemática, de geografia, do que quer que seja, não apoia esse professor na sua tarefa imediata, que é ensinar um currículo específico para os seus alunos, né? E isso nos leva a uma outra questão, que é pensar o conteúdo
como conhecimento pedagógico do conteúdo, é o conteúdo para ser ensinado, né? Não é o conteúdo que um teórico da matemática, que um teórico da história vai estudar, mas é como que eu olho, sei lá, para um conhecimento sobre a colonização do Brasil. Como que eu ensino colonização? Quais são as dificuldades que os meus alunos vão ter ao estudar esse tema? Quais são os tipos de interpretações possíveis que eles podem ter? É a perspectiva de conhecimento pedagógico do conteúdo que importa, né? E quando a gente fala de coerência com o currículo, tem um outro elemento aqui que é muito importante, que é pensar em que medida eu consigo juntar numa mesma formação professores de vários anos, né? Porque aí eu vou tornando muito genérica essa formação, né? Se eu quero fazer uma formação, ainda que eu olhe para matemática, mas eu vou pegar o professor do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio, a chance de eu estabelecer essa coerência com o currículo é muito baixa. Então, isso daqui já aponta alguns caminhos do ponto de vista do desenho da formação, né? Eu olho para o conteúdo e olho para esse conteúdo atrelado ao currículo, que significa que eu tenho que trazer professores mais ou menos da mesma etapa de escolarização para poder desenvolver esse currículo, né? Um outro objeto de conhecimento que é importante de trabalhar na formação continuada é como fazer avaliação formativa e utilizar estratégias que dão acesso aos pensamentos dos estudantes, né? Esse não é um conteúdo centrado na disciplina que o professor ensina, mas é um conteúdo que está atrelado a ela, que é muito importante, né? Como que esse professor desenvolve instrumentos de avaliação, como que ele utiliza essas informações para apoiar os alunos na sua aprendizagem, né? E correlato a isso, como que esse professor planeja o currículo? Né, a gente coloca isso como um dado, né, que todo professor sabe planejar uma aula, sabe planejar uma unidade de ensino, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Então, formações que apoiam o professor a entender como fazer um bom planejamento, um planejamento centrado no aluno, que incorpore metodologias de aprendizagem ativa, também tem evidências na literatura que é um tipo de formação efetiva, né? E, por fim, trazer, enquanto objeto do conhecimento nessa formação, informações sobre como as pessoas aprendem, né? Sobre como os alunos se desenvolvem, quais são as diferenças, por exemplo, de ensinar um menino de 6º, 7º ano para ensinar um menino de 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, que o desenvolvimento social, emocional, afetivo dessas crianças afeta na sala de aula e como que ele pode lidar com isso para trabalhar o currículo, né? Esses são todos elementos de conteúdo que importam na formação. O outro lado disso diz respeito à forma, né? É tão importante quanto o objeto do conhecimento que a gente está trabalhando na formação é a maneira como eu estou trabalhando, são as vivências, são as experiências de aprendizagem, né? E aqui, de novo, quando a gente pensa nas informações que nós temos sobre aprendizagem de adultos, né? Como que adultos aprendem, a gente sabe que eles são muito guiados por problemas, né? Pela resolução de problemas, por colocar a mão na massa, para traduzir isso num termo mais acessível. Então, colocar o professor sentado numa sala de aula, onde ele vai ficar 3 horas ouvindo alguém palestrar, a gente sabe, isso é uma das evidências mais robustas, inclusive, do ponto de vista da pesquisa na área de formação continuada, de que não funciona, né? Palestra, seminários isolados, em que o professor fica lá sentado e só ouvindo de maneira passiva, não afeta a prática de sala de aula deles. Né? E aí, o que a gente sabe dessa literatura que importa enquanto metodologias formativas? O que de fato apoia a aprendizagem do professor e, mais do que apoiar a sua aprendizagem, transforma a sua prática na sala de aula, né? Acho que o coração é que a formação ela seja sempre pensada e desenhada para garantir experiências de aprendizagem ativa. Quando a gente fala de experiências de aprendizagem ativa, e esse é um ponto muito importante no campo da formação continuada, né, e para quem está ouvindo, especialmente formadores, coordenadores pedagógicos, que são pessoas responsáveis por organizar essas experiências, não é simplesmente pensar em mão na massa, né, porque senão vira também uma coisa tarefeira, né, eu acho que eu vou colocar uma atividade lá para esse professor fazer, que ele vai colocar uma mão na massa e vai ser divertido, mas isso não apoia o meu professor a pensar em como ele transpõe isso para a sua sala de aula, né? Ou então eu só peço para reproduzir atividades que esse professor vai fazer com seus alunos, né? Então, a aprendizagem ativa eu trago um tipo de atividade, uma proposta que o aluno vai fazer lá na ponta, o professor vivencia essa atividade e automaticamente vai fazer com que ele saiba
transpor isso para os seus alunos e entenda os mecanismos daquela atividade. Não é isso. Quando a gente fala de aprendizagem ativa aqui, é pensar em problemas específicos da docência e em ações específicas da docência para poder fortalecer o repertório desses professores. Então, mesmo que ele vá fazer uma atividade do ponto de vista do aluno, tem uma segunda camada que é desempacotar essa atividade, que é discutir os aspectos pedagógicos dessa atividade, discutir possibilidades de erros ou de acertos dos meus alunos, de como que eu vou lidar com eles. É esse tipo de aprendizagem ativa que a gente fala quando a gente fala de formação de professores, né? Um outro tipo de prática que, obviamente, está correlacionado a isso é que o facilitador, o formador desse professor, precisa modelar práticas efetivas, né? Não é eu falar para o professor, olha, professor, você tem que utilizar esse tipo de estratégia, é importante que você dê voz para diferentes alunos. E eu estou fazendo uma coisa completamente distinta, né? Eu estou explicando por meio de uma palestra uma coisa que eu quero que o professor faça lá na prática. O formador é um modelo, então ele tem que criar experiências de aprendizagem que estão modelando aquilo que ele acha importante que o formador vai fazer lá na ponta. E, para além de modelar essas atividades, é importante ele promover a metacognição, ou seja, sempre na formação continuada, ter possibilidades dos professores pensarem como foi que eu aprendi hoje o objeto dessa formação, que estratégias que o meu formador utilizou que foram mais indutivas da minha aprendizagem ou que colaboraram mais para que eu me engajasse com os meus colegas durante a ação e por quê, o que será que aconteceu. Esse processo metacognitivo é muito importante para que o repertório do professor não seja simplesmente um conjunto de técnicas a serem reproduzidas, mas que ele entenda os mecanismos por trás daquilo para que ele faça as adaptações na sua sala de aula que são relevantes para o seu contexto. Um outro aspecto muito importante que a gente sabe da literatura de formação continuada é a construção de ambientes colaborativos, ou seja, de comunidades de prática, né? Professores aprendem melhor quando eles estão integrados com seus pares, quando eles podem trocar experiências não só positivas, mas também negativas, discutir sobre os desafios que eles estão enfrentando em sala de aula, né? Lembra, os adultos são indivíduos orientados pelos problemas que eles precisam responder. Se o professor não encontra ali, nesse ambiente de aprendizagem profissional, um espaço no qual ele possa trocar sobre as dificuldades e sobre os problemas que ele enfrenta na sua sala de aula, dificilmente aquilo que ele está aprendendo naquele contexto vai servir para lidar com os problemas que ele tem lá na ponta, né? E criar um ambiente colaborativo não é simplesmente colocar os professores para discutir em grupo. É conseguir criar normas para essa interação, criar um ambiente onde o professor se sinta confortável para, por exemplo, compartilhar um planejamento que ele fez, compartilhar uma experiência que ele fez que não necessariamente foi bem sucedida, né? Existe toda uma série de técnicas e estratégias de construção de comunidades de prática que vão muito além de simplesmente abrir debates onde cada um pode falar o quanto quer, né? Um outro elemento que essa literatura demonstra para a gente que importa é possibilitar a participação coletiva. E o que eles denominam participação coletiva aqui? É você ter professores de uma mesma escola ou professores de uma mesma disciplina trabalhando juntos na formação continuada. E por que isso é importante, né? O modelo de formação continuada, onde você pega um professor de uma escola, manda ela para a formação e espera que ele volte com a hercúlea missão de multiplicar isso entre seus pares, ele é uma grande furada do ponto de vista da efetividade da formação. E por quê? Porque, veja, tem todo um conjunto de elementos para essa formação funcionar, que todas essas coisas que eu fui falando agora, que tem a ver com a vivência, com a experiência que esse professor tem no espaço formativo, para que essa formação, de fato, seja efetiva. Né? Se esses outros professores, esses outros colegas não estão vivendo alguém modelando essas práticas, promovendo metacognição, se eles não estão discutindo lá com os pares sobre isso, a chance deles só pegarem o que o professor está, aspas, passando para eles e reproduzirem na sua prática é muito baixa. Né? Se eu quero promover transformação na sala de aula, eu preciso que todos os professores tenham acesso a uma formação de qualidade em conjunto, que eles possam estar, o que a gente fala, na mesma página, né? E para eles estarem na mesma página, eles precisam participar dos processos formativos conjuntamente. Um outro elemento, uma outra prática que importa muito é a criação de oportunidades para receber devolutivas, né?
é importante que a formação continuada não seja um evento isolado, que ela seja algo, como diz o nome, contínuo, né, que ocorra ao longo do tempo, que esse professor tenha a oportunidade de aprender uma coisa aqui, discutir com seus pares, testar essa experiência, essa prática, esse conteúdo com seus alunos, voltar para a formação continuada, trocar com eles como foi essa experiência, e aí sim receber essa devolutiva, esse feedback sobre o que ele fez, para testar novamente. É assim que a gente vai transformando a prática do professor, né? Se ele não tem essa possibilidade de acomodar um conhecimento construído, de refletir sobre essa prática, de testar ela lá na ponta com seus alunos e voltar e trocar com seus colegas e receber devolutivas, provavelmente aquilo vai ser um conhecimento que vai ficar parado lá na cabeça dele, né? Que não vai se transformar em ação na sala de aula. Então, esses elementos todos, né, do ponto de vista do conteúdo e da forma, são super importantes para a gente garantir uma formação continuada efetiva, uma formação continuada que transforme a prática do professor e que, né, a gente espera que é o mais importante, que resulte em melhores aprendizagens, em melhores ambientes de aprendizagem para as crianças e para os adolescentes que estão nas nossas escolas, né? Mas eu posso ter todos esses elementos, né? Eu posso ter uma pessoa super expert em formação que está desenhando esse programa numa universidade, que está pesquisando e tudo mais, ela faz um programa lindo, maravilhoso, que incorpora todos esses princípios, mas ainda tem um outro ponto, que é quem facilita a formação, né? O formador do professor, ele é muito importante, né? A pessoa que está mediando essa experiência é super importante. Quando a gente olha para a literatura, né, de formação continuada, da onde a gente tirou todas essas informações do que funciona, do que não funciona, em termos de formação continuada, o que a gente observa, né? Que tem dois grupos de estudos. De um lado, tem estudos onde a gente vê mudanças efetivas nas práticas e nos conhecimentos dos professores, mudanças nas aprendizagens dos alunos, né? E o que em comum a gente observa entre esses estudos? São intervenções que, via de regra, são conduzidas por pessoas muito experientes, né? Por times de especialistas, professores de universidade que estão há anos pesquisando sobre formação continuada e que eles próprios são os facilitadores da formação, ou eles acompanham muito de perto e preparam de maneira profunda os formadores, né? Em compensação, aqueles estudos, especialmente os estudos em larga escala, que falam que a formação continuada não funciona, eles têm uma coisa em comum com relação aos formadores, que no geral são pessoas que receberam um pacote a ser reproduzido, né? Pensa, são programas em larga escala, eles receberam um pacote, um programa de formação a ser reproduzido e não têm necessariamente experiência como formadores, não receberam nenhum tipo de preparação específica sobre como mediar as aprendizagens de adultos em contextos profissionais, e aí, obviamente, esse programa falha, cada um está fazendo de um jeito, cada um está implementando de uma maneira diferente, e lá na ponta o programa não atinge o seu objetivo, que é mudar a prática do professor e resultar em aprendizagens para os alunos. Ou seja, quando a gente olha esse conjunto de evidências, a gente para pensar, bom, parece que o problema não é simplesmente desenhar um bom programa de formação continuada, é preparar as pessoas que vão entregar essa formação continuada lá na ponta para, de fato, fazerem a coisa bem feita, né? E aí vem a pergunta, né? Ser um bom professor não importa necessariamente para ser um bom formador, porque são conhecimentos e são práticas diferentes, né? Esses dois autores, Perry e Boylan, eles falam, né, que o papel do formador ele é um papel de segunda ordem, ele não é a mesma coisa que ser um professor. É óbvio que o formador está envolvido com as tarefas de sala de aula, é óbvio que esse formador está preocupado e precisa saber muito sobre como assegurar como os alunos aprendem, mas ele está um passo acima, né? Ele está lá como alguém que vai mediar a aprendizagem de adultos. Ele está lá na posição de alguém que precisa engajar pessoas que já são formadas, que têm uma ampla experiência de sala de aula, que têm experiências em contextos muito diversos, né? Que têm capacidades práticas muito diferentes para incorporarem determinadas perspectivas de ensino, para trabalharem o currículo de uma determinada maneira. Ou seja, não basta que eu seja um bom professor com meu aluno de sexto, sétimo e oitavo ano, para que eu faça isso com meus professores. Existe uma série de conhecimentos e de saberes distintos que precisam ser trabalhados, né? E aí, quando a gente olha para a literatura de formação de formadores, a gente observa que ela é muito escassa,
né? Não tem muitos estudos que estão olhando de fato como que os formadores aprendem, como que eu preparo esses formadores, e aí que se insere essa minha pesquisa, né? Por que eu estou indo pesquisar formadores de professores? Porque eu entendo que um passo muito importante para a gente dar do ponto de vista do conhecimento da qualidade da formação continuada e para assegurar boas formações continuadas, é a gente entender quem são esses formadores, como eles estão chegando na sala, no espaço formativo, por que eles foram selecionados para isso, que saberes eles estão mobilizando, que práticas eles têm utilizado, para que a gente possa, desenhar programas de formação para eles e apoiá-los e testar para ver se tem algum modelo melhor, um modelo ideal que a gente possa fazer, né? Essa é a história de como que minha pesquisa se conecta com a literatura do campo, né? Eu vou entrar agora, eu vou explicar o que eu estou fazendo, mas tem mais um ponto, né? Eu acho que, como pesquisadora, que me levou a pesquisar formadores de professores, é que, basicamente, essa foi a minha história como formadora, né? Eu era uma professora de sala de aula que fui aprendendo, tateando, como que eu conseguia ajudar as minhas crianças, os meus alunos a aprenderem melhor, dentro de um contexto super vulnerável, né, de escola pública que eu trabalhava, e me chamaram para ser formadora porque eu era uma boa professora. E aí eu chego lá para fazer a formação de professores e eu não faço a menor ideia de como que eu ajudo outros professores a aprenderem, né? Então, começa meu interesse pelo formador de professores na minha própria experiência enquanto formadora de professores, né? Na experiência de alguém que não conseguiu saber o que fazer, que foi tateando de novo, e tentando, e testando, e aplicando as práticas, muito sem ter apoio, né? Então, essa pesquisa que eu estou apresentando aqui hoje para vocês é uma pesquisa que dialoga tanto com uma necessidade individual, que foi entender como que a gente apoia melhor esses profissionais que têm um papel tão importante na melhoria da qualidade da educação, quanto do ponto de vista do campo de pesquisa, né, que é uma área bastante defasada, a gente quase não tem estudos nesse campo. Quais são as perguntas de pesquisa que eu tento responder no meu doutorado, né? Basicamente, eu vou trabalhar com 3 delas. Hoje aqui eu vou apresentar um pedaço, né, porque é uma pesquisa muito extensa, ela tem uma parte quantitativa, uma parte qualitativa, eu vou focar na quantitativa aqui hoje, mas são 3 perguntas que eu vou discutir com vocês hoje. A primeira é: quais são os conhecimentos sobre formação continuada que os formadores de Secretaria de Educação reportam ter e quais os preditores desses conhecimentos? Depois eu tenho que entender quais práticas eles reportam utilizar quando facilitam a formação continuada. E em que medida diferentes tipos de preparação que eles receberam predizem conhecimentos e práticas que esses formadores têm, né? Então, veja, por que eu estou olhando para conhecimentos e práticas que eles já fazem, que eles já têm? Uma das coisas que a gente sabe, do ponto de vista da pesquisa sobre como as pessoas aprendem, é que o conhecimento prévio, aquilo que as pessoas já fazem, importa muito. Então, eu olhar para uma literatura internacional, super bem consolidada, que demonstra o que é importante um formador saber e ser capaz de fazer, e simplesmente desenhar um programa de formação baseado nessa literatura internacional, sem entender o contexto brasileiro, e tentar formar esses formadores, iria ignorar o que é a necessidade real das pessoas que estão na ponta. Então, essa pesquisa é um primeiro passo de entrada no campo da formação de formadores, que é entender quem são eles. Que conhecimentos eles têm, que práticas eles têm, por que eles estão fazendo isso, para, no momento seguinte, a gente pensar em intervenções específicas de formação desses formadores e ver o que, de fato, apoia ou não apoia as suas práticas, né? Até porque as pessoas não estão trabalhando no vazio, elas estão fazendo coisas, elas estão aprendendo coisas, né? Então, tem uma questão de entendimento do que já é feito. Qual que é o marco teórico, né? Eu tenho dois slides que eu vou passar agora para vocês, que vão falar um pouquinho quais são as premissas, os pressupostos teórico-conceituais que estão embasando essa minha pesquisa e que determinam quais são os construtos que eu vou observar na minha coleta de dados. Acho que o primeiro, esse marco conceitual, vem de um conjunto de autoras, é bastante recente, né, que é a ideia de pirâmides de conhecimento, né, dos tetraédrons, que é o quê? Existe um conhecimento no campo da sala de aula, né, no nível da sala de aula, onde você tem interações específicas e saberes que esse professor precisa ter, né, que é sobre os estudantes, sobre os recursos de sala de aula, sobre o conhecimento
o conteúdo do ensino. Aqui ele está falando conhecimento matemático, mas é sobre o conteúdo do ensino que esse professor ensina, e essas coisas interagem entre si. Então, o professor, ele interage com os estudantes, com os recursos e com o conteúdo, os estudantes interagem com o conteúdo, com os recursos, e por aí vai. O formador de professores, né, o nível da formação continuada, que é essa pirâmide do meio, eu tenho o professor assumindo esse lugar do aluno, o conteúdo da formação continuada sendo esse espaço da sala de aula, né, essa pirâmide de baixo, se torna o conteúdo da formação continuada, que são essas interações, esses objetos de conhecimento. E eu tenho recursos específicos do espaço da formação continuada. Então, quando eu vou formar o formador de professores, é essa terceira pirâmide do alto, né? O conteúdo dessa formação continuada tem que levar em conta esses níveis aqui. Ele tem que levar em conta o nível da sala de aula, ou seja, os recursos de sala de aula, quem são os estudantes lá da educação básica, que tipo de conteúdo esse professor está trabalhando, mas ele também tem que levar em conta, né, quem é o professor enquanto aprendiz. Qual é o conteúdo que o professor precisa saber? Como que eu desenvolvo recursos específicos para esse professor? Isso tudo é objeto de conhecimento e objeto de aprendizagem do formador nos espaços de formação dele, né? O que seria o currículo do formador, vamos dizer assim, incorporaria esses dois níveis. Então, um primeiro ponto, né, do meu marco teórico-conceitual é entender que esse conteúdo, esse objeto de saber do formador, ele é composto de camadas que vão além simplesmente do que ele precisa saber para ensinar crianças da educação básica, né? Ele precisa entender quem é esse professor enquanto aprendiz, ele precisa entender que recursos são mais favoráveis para a aprendizagem de professores. E aí, eu tenho esse esquema aqui que me demonstra um pouco o quê? Que tenta quebrar. Que conhecimentos são esses que um formador precisa ter, né? São conhecimentos, obviamente, sobre a área de ensino na qual ele está formando os outros professores, né? E outros saberes pedagógicos, ou seja, como as crianças e os adolescentes aprendem, como que eu avalio, como que eu planejo currículo e tudo mais. Então, tudo aquilo que um professor de sala de aula precisa saber, basicamente. Mas também tem um objeto do conhecimento aqui específico, que é como eu desenho experiências formativas eficazes, né? O que é fazer formação continuada? Que tipo de instrumentos, ferramentas, artefatos e outros objetos eu utilizo com professores que são produtivos e que, de fato, conduzem a uma aprendizagem mais efetiva, né? Quem são esses professores e quais são suas características enquanto aprendizes? Ele precisa entender sobre isso. É muito importante que um formador, que uma formadora, ela saiba investigar saberes prévios dos seus professores, que ele saiba entender o nível de desenvolvimento de um adulto e como que um adulto se porta na condição de um aprendiz, né? E ele também precisa saber como construir e manter comunidades de prática. Lembra? A gente viu lá na literatura que isso importa muito, né? Que a forma como esse professor interage com seus pares, como ele troca com seus pares, interage, que, portanto, quem está mediando, facilitando essa formação, precisa ter saberes sobre isso. Mas, mais do que saber, né? Essa pessoa precisa ser capaz de fazer. Tem uma perspectiva, que é a perspectiva que vem da formação de professores centrada na prática, que fala que não basta que eu saiba do ponto de vista teórico, eu preciso saber como que eu coloco em prática isso. Então, que práticas são essas que esses formadores precisam conduzir nessas experiências formativas? São práticas de aprendizagem centradas nos professores, aprendizagem ativa, que a gente mostrou anteriormente, é o uso de representações da prática, né? A gente sabe da pesquisa na área de formação de professores que, por exemplo, não é eu trazer um vídeo de um filme que tem um trecho em que uma pessoa se pretende lá um professor e tem uma prática específica. O que de fato muda a prática do professor é assistir vídeos de salas de aulas reais, onde os professores estão lidando com contextos de alunos reais, dúvidas de alunos reais. Isso, por exemplo, é um recurso muito potente. Você analisar trabalho de aluno é um recurso muito potente. Você trabalhar com planejamentos, múltiplos modelos de planejamento de aula, é um recurso muito potente, mas eu preciso aprender a utilizar esses recursos e preciso, de fato, saber selecionar e trazer e como mediar o acesso a esses recursos na formação continuada. O formador precisa ter um planejamento que é centrado no professor.
quando ele pensa a experiência da formação continuada, ele precisa levar em conta quem são esses professores. Como que ele vai organizar aquela experiência formativa, não pensando só no aluno lá na sala de aula, em como trabalhar o descritor da avaliação externa. Não, como que tudo que eu vou fazer nesse espaço, nesse ambiente de formação, vai favorecer a aprendizagem dessas pessoas específicas, desses adultos que eu tenho aqui. E como que eu construo, né? Ele vai criar estratégias, ele precisa ter essas estratégias, que é planejamento conjunto, que é troca, momentos de feedback, que é o professor ensaiar uma atividade que ele vai fazer antes de fazer na sala de aula, para construir e manter essas comunidades de práticas profissionais. E veja, quando eu estou colocando essas coisas interrelacionadas, né, tem um pressuposto aqui do meu marco conceitual, que o conhecimento está correlacionado com as práticas, ou seja, eu preciso saber essas coisas para colocá-las em prática, mas elas não são totalmente correlatas. Saber não necessariamente implica colocar em prática e vice-versa, né? Colocar em prática não significa que necessariamente eu entenda os pressupostos que estão por trás daquela minha ação. E tem um outro elemento aqui, né, que está dentro do meu marco conceitual e da minha forma de organizar a pesquisa, que é o entendimento de que, bom, em algum lugar essas pessoas estão aprendendo esses saberes, essas práticas. Então, eu tenho essas fontes de conhecimento e eu trabalho com a hipótese, né, de 4 principais fontes de conhecimento que vão influir tanto nos conhecimentos quanto nas práticas dos formadores, que é a sua educação formal, ou seja, graduação, mestrado, doutorado, especialização, enfim, todos os níveis de formação básica e pós-básica que esses formadores tiveram, os anos de experiência, tanto quanto professores quanto enquanto formadores. A gente levanta a hipótese de que eles têm algum tipo de influência sobre aquilo que os formadores sabem e são capazes de fazer. Se eles receberam ou não uma formação específica para serem formadores, e aquilo que eles aprenderam observando. Então, vendo outros formadores mais experientes, observando professores que eu tive na universidade, enfim. Acho que esses são elementos que a gente espera que estejam interagindo para favorecer a formação. E aí, o que eu vou fazer na minha pesquisa? Eu vou testar a relação entre esses elementos, né? Eu utilizo uma metodologia de métodos mistos na pesquisa, né? Eu tenho uma parte dela que é quantitativa, ou seja, eu vou utilizar um questionário, um survey com formadores, para tentar coletar informações sobre esses elementos do meu marco conceitual, né, sobre os conhecimentos, práticas e as fontes de conhecimento e testar essas hipóteses. E eu tenho uma coleta qualitativa, eu fiz entrevistas com os formadores em profundidade para tentar entender um pouquinho mais sobre o que ele está nomeando como essas práticas lá, porque um questionário ele sempre vai olhar de um ponto de vista um pouco mais superficial, né? Eu não vou entrar em detalhes, assim, quando ele fala que está usando vídeos de sala de aula, que vídeo é esse? Por que ele está usando esse vídeo e não outro, né? Então, a ideia aqui é combinar uma visão mais geral, mais ampla, que eu possa olhar para um universo maior de pessoas e pegar uma amostragem dessas pessoas e trazer significado para aquilo que eu estou interpretando com os números da minha pesquisa, né? Hoje, eu vou focar nessa parte da pesquisa aqui, que são os dados quantitativos, né, que eu rodei esse questionário com os formadores, e eu trato esses resultados tanto de maneira descritiva, então tem um levantamento de percentual, de como eles qualificam a sua prática, né, com que frequência eles utilizam as questões, os conhecimentos e as práticas de sala de aula, mas eu também tenho uma parte correlacional, que eu tento entender o que são preditores desses conhecimentos, né? Eu utilizo regressões multivariadas para responder essa pergunta, e tento entender, tem uma correlação? Será que ele ter um determinado tipo de formação está correlacionado com ter mais conhecimento de um tipo ou de outro tipo? Será que ele ter mais conhecimento de um tipo ou de outro tipo está correlacionado com o uso de práticas específicas? Né? E para responder isso, eu uso correlações, eu uso regressões multivariadas na minha pesquisa. Por que eu uso um questionário para a parte quantitativa, né? Tem algumas vantagens do uso do questionário que são muito importantes, especialmente quando a gente está fazendo uma pesquisa como essa minha, que é tentar responder questões que vão informar em alguma medida a política pública, né? Eu estudar em detalhe, em profundidade, o caso de 2, 3 formadores seria super rico, eu aprenderia muitas coisas com eles, mas eu não poderia responder que isso é um padrão que se repete, né?
quando eu estou tentando pensar algo que vai influir numa política pública, eu estou tentando entender em padrões, né? Será que isso é algo que se repete entre todos os formadores de uma determinada Secretaria de Educação, ou que eu posso dizer que, na média, é algo que é recorrente, portanto, faz sentido pensar numa intervenção, numa formação para o conjunto dos formadores dessa ou daquela forma? O questionário me permite levantar dados que respondem, em alguma medida, esse padrão do conjunto, né, de um número mais amplo de pessoas. É uma fotografia mais generalizável que eu tenho do meu universo de investigação, né? Do ponto de vista do pesquisador, é uma estratégia relativamente barata, né? Imagina, se tiver que investigar o estado de São Paulo, por exemplo, né, a Secretaria Estadual de Educação, são 91 diretorias de ensino. Cada diretoria vai ter uma quantidade imensa de formadores. Eu lembro que eu fiz um levantamento, tinha quase 1.000 formadores só nas diretorias de ensino, sem contar o time da EFAP, por exemplo. Então, é um universo gigantesco. Imagina você fazer a observação da prática ou entrevistas com 1.000 pessoas. Do ponto de vista da pesquisa, quase impossível. Então, a pesquisa com o questionário, ela te possibilita essas generalizações um pouco mais restritas do ponto de vista do aprofundamento, mas mais amplas do ponto de vista do número de pessoas que você alcança, né? E, dependendo do desenho do questionário, ele te permite análises quantitativas sofisticadas, né? Que é como eu faço aqui, não é simplesmente te dar um número, uma porcentagem, eu consigo trazer algumas correlações que dizem informações importantes sobre o conjunto dos formadores, né? Esse questionário, ele foi desenhado, né, com base em uma série de técnicas e estratégias metodológicas bastante robustas para conseguir, de fato, obter as informações que eu precisava aqui dos formadores, e ele foi validado em 3 níveis, né? Eu utilizo primeiro uma validação de conteúdo, que a gente chama de think aloud, que é pensamento em voz alta. Então, eu tive pessoas que tinham experiência como formadora de professores, que foram respondendo esse questionário junto comigo e dizendo que elas entendiam, para eu ter certeza que aquela pergunta que eu estava fazendo, de fato, estava chegando nas pessoas da forma como ela tinha que chegar, né? Que elas estavam entendendo o que estava sendo pedido ali daquela pergunta. Depois eu fiz uma aplicação piloto para testar se esse questionário capturava diferenças entre as pessoas. Então, nessa aplicação piloto, eu mandei o questionário para pessoas que eu sabia que tinham maior ou menor experiência como formadoras, que tinham práticas com maior adesão e menor adesão a essas perspectivas teóricas que eu apresentei para vocês. E aí eu observei, bom, que perguntas de fato estão capturando as diferenças entre as pessoas, porque isso é uma coisa muito importante, né? Se todo mundo está respondendo a mesma coisa, minha pergunta não é boa. Então, eu fiz essa validação no meu piloto antes de fato, rodar o questionário com o universo que eu iria investigar, né? Que são as 2 secretarias de educação na qual ele foi aplicado. E, por fim, né, depois de aplicado o questionário, teve todo um processo de validação estatística. Então, com base nos resultados que eu obtive, eu validei por meio de 3 técnicas, né? Que são a análise da consistência interna, que é verificar o alfa de Cronbach de cada um dos construtos que eu estou observando no meu questionário, a análise confirmatória e a análise exploratória, que são técnicas específicas que vão verificar se o conjunto de perguntas que eu faço, para, por exemplo, falar que o formador tem mais ou menos conhecimento sobre formação continuada, ou que ele utiliza estratégias que falam que ele traz mais ou menos uso de representações da prática do seu cotidiano enquanto formador, se aquele conjunto de questões de fato estão me respondendo sobre uma única coisa, né? Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista da pesquisa com o uso de questionários, quando eu estou querendo tirar inferências dali que vão me permitir olhar para a política pública. Desculpa. Quem são os participantes desse questionário? Ele foi enviado para formadores de 2 secretarias de educação do Brasil, né? De grande porte, essas secretarias. Eu obtive mais de 350 respostas, mas para minha análise, que eu estou mostrando para vocês hoje, que é a análise final, eu mantive 285 formadores na amostra final, porque são os que preencheram todas as perguntas para as quais eu estou olhando, né? Se eu tenho perguntas faltantes nas respostas desses formadores, isso é um problema, né? Porque eu não consigo, eu começo a ter variação, né? Para responder uma coisa, eu tenho uma amostra X, para responder outra coisa, eu tenho uma amostra Y. Então, eu criei essa amostra analítica com 285 formadores para os quais eu tinha respostas em todas as perguntas. 60% da amostra é composta por mulheres, né? Que é
em alguma medida bastante representativa do perfil dos formadores dessas duas secretarias. 68% se autodeclarou branca e 19% preta ou parda, e o restante era de outros pertencimentos étnico-raciais ou não quiseram declarar. Em média, esses participantes têm 16 anos de experiência em sala de aula e 7 anos de experiência como formadores. 24% da amostra tem o nível da graduação, 50% especialização lato sensu e 21% pós stricto sensu, mestrado ou doutorado. Tá? Então, esse é o perfil das pessoas que responderem, para as quais esses resultados que eu vou mostrar agora se aplicam, utilizando um questionário para observar aqueles construtos que eu mostrei no meu marco conceitual. Né? O que eu achei na pesquisa? Eu vou passar aqui por pergunta de pesquisa. Então, primeiro, né, minha primeira pergunta de pesquisa eu tentava entender quais conhecimentos sobre formação continuada esses formadores de Secretaria de Educação reportavam ter e quais eram os preditores desses conhecimentos. Né? Dentre aqueles 5 grupos de conhecimentos que eu mostrei no marco conceitual, o conhecimento que eles reportam ter em maior quantidade é o conhecimento sobre ensino, ou seja, aquele conhecimento de sala de aula, né? Aquilo que eles aprendem para ser professores da educação básica. Por outro lado, o conhecimento que eles reportam ter em menor quantidade é o conhecimento sobre os próprios professores enquanto aprendizes, né? Tanto do ponto de vista de quem eles são contextualmente, né, as informações demográficas desses professores e tudo mais, quanto como adultos aprendem. Qual é o nível de desenvolvimento de um adulto? Como que eu utilizo essa informação para pensar na minha formação continuada? Então, esses são conhecimentos que eles reportam ter em menor quantidade. Eu também tinha uma pergunta no questionário, tentava entender um pouquinho de onde que eles estavam construindo esses conhecimentos, né? Como que eles entendem, não que é causal, mas como eles entendem o processo de construção desses conhecimentos sobre formação continuada e sobre aquilo que eles mobilizam na hora de formar professores. E é muito interessante, porque 60% dos formadores indicam que o que mais influencia aquilo que eles fazem como formadores é a sua experiência como professor. Por quê? Porque é dali que eles estão tirando os saberes, eles não têm outras experiências potencialmente que estão favorecendo isso e, portanto, estão reproduzindo aquilo que eles faziam na sala de aula, né? O segundo fator que mais influencia o que eles fazem é observar formadores mais experientes, e isso é interessante porque demonstra que a formação específica para ser formador não é necessariamente uma realidade entre esse grupo de profissionais, né? Seria bastante surpreendente, acho que eu ficaria muito feliz de falar, bom, o que mais influencia o que eu faço como formador foi ter aprendido a ser um formador, mas não é o caso. Quando eu vou tentar olhar um pouco os preditores, lembra? Para além de simplesmente ver o que eles reportam, porque tem uma diferença, né? O que eles reportam e o que os números me dizem sobre isso, né? Os preditores é um pouco o quê? Qual é a correlação que eu encontro entre, por exemplo, as fontes de conhecimento, né, as experiências educacionais, os anos de experiência em sala de aula, se eles receberam ou não formação específica para ser formadores e o conhecimento observacional que eles dizem ter, e esses conhecimentos diferentes. E o que é muito interessante, né? Quando eu rodo a regressão, as regressões, para olhar o que prediz, o que está correlacionado com maior ou menor conhecimento, o que eu vou observar? Que a única coisa que é estatisticamente significante correlacionada com todos os tipos de conhecimento que a gente tem é ter recebido uma formação específica para ser formador. Mesmo que não esteja na percepção deles essa formação específica como um fator determinante, quando a gente olha, né, o que explica uma pessoa sentir, reportar, né, que ela tem mais ou menos conhecimento sobre uma coisa, é essa formação específica para ser formador, né? Aqui esses números são desvios padrões. Então, entre 1/4 de um desvio padrão e meio desvio padrão de percepção, né, do quanto eles percebem saber mais ou menos sobre um assunto,
está ligado a ter recebido essa formação específica para ser formador, o que é bastante interessante, né? Então, parece que receber formação para isso importa naquilo que eles sabem, né? Mas, para além de entender o que eles sabem, é muito interessante para a gente olhar o que eles de fato fazem, porque, no fundo, o que chega para o professor na sala de aula são as práticas dos formadores. Então, a minha segunda pergunta de pesquisa vai perguntar quais práticas eles reportam utilizar, né? Do ponto de vista descritivo, o que eu observo, né? Que eles reportam um uso mais frequente de práticas centradas no professor e práticas que são ditas de aprendizagem ativa, mas eles reportam um uso relativamente baixo de representações da prática. E eu, propositalmente, eu separo essas duas coisas na minha pesquisa. Por quê? Porque o uso de representações da prática, no fundo, é o que vai me dizer se ele está utilizando estratégias formativas na formação continuada que estão dialogando com as necessidades do professor, né? Quando eu vou quebrar, não tô trazendo os resultados da pesquisa qualitativa aqui, mas nas entrevistas fica muito claro isso, né? Que muitas vezes os formadores falam que estão utilizando aprendizagens ativas, mas são aprendizagens ativas que são muito deslocadas do que é a ação docente propriamente dita. É reprodução de coisas que os alunos fariam, são, muitas aspas, dinâmicas de vivências que às vezes nem tem a ver com práticas de sala de aula, né? Eu vou fazer uma ciranda, eu vou fazer uma roda de conversa, tal, mas que não necessariamente tem relação com aquilo que o professor precisa fazer na sala de aula. Então, isso é muito interessante, né? Eles têm uma percepção de que estão usando aprendizagem ativa, mas não necessariamente é um tipo de aprendizagem ativa que induz a aprendizagem docente. E aquilo que seria mais indutivo da aprendizagem docente, que são as representações da prática, tem um uso mais baixo. E um outro fator importante com relação às práticas dos formadores é o uso do tempo. Eu tenho algumas perguntas, né, que dizem respeito a quanto tempo eles gastam com ações que têm a ver, que estão centradas nos professores, ou seja, atividades em que os professores estão aprendendo ativamente, coisas que o formador está fazendo, então se ele está palestrando na frente, explicando um conteúdo, e coisas mais burocráticas, informes administrativos, organização do grupo e etc. E quando a gente vai olhar para esses números, 43% do tempo só é utilizado, de fato, com o professor colocando a mão na massa. A outra metade do tempo é gasta ou com tarefas informativas, burocráticas, administrativas, ou com o foco no formador. Então, acho que esse é um outro indício, né, que talvez a gente precise atentar em como eu preparo esse formador para planejar a sua formação de modo que ele destine o tempo da formação para aquilo que importa, que é o professor, de fato, fazendo coisas que vão induzir mudanças na sua prática, né? Quando eu vou pensar os conhecimentos enquanto preditores da prática, ou seja, será que ter mais sobre um determinado conhecimento está correlacionado com o uso de práticas específicas para a gente, uso de práticas específicas na formação continuada, a gente observa que 3 tipos de conhecimento estão mais correlacionados com essas práticas, né? O conhecimento sobre como desenhar experiências formativas eficazes, ou seja, discutir com esses formadores como que eles podem pensar o planejamento, quais são as estratégias que garantem formações continuadas mais efetivas, como adultos aprendem, etc. O conhecimento sobre ferramentas e artefatos que são mais potentes para a aprendizagem docente, esses artefatos que são representações da prática, e o conhecimento sobre quem são os professores e quais são suas características enquanto aprendizes, né? Esses 3 grupos de conhecimentos, eles estão correlacionados com o uso de representações da prática, com planejamento centrado no professor e com estratégias de construção de comunidades de prática profissional. Por que é importante olhar para isso, né? Quando a gente olha para essa correlação aqui, o que ela nos diz do ponto de vista prático? Que talvez seria interessante a gente começar a pensar em como que eu desenho programas formativos para os meus formadores que foquem nesse conjunto de conhecimentos, que os ajudem a desenvolver, né? Se eu estou vendo aqui uma correlação positiva, talvez, se eles tiverem mais conhecimento sobre isso daqui, eles vão utilizar mais essas práticas, e isso potencialmente vai afetar, como a gente vê lá da literatura, vai afetar mais a aprendizagem dos professores, né?
Minha terceira pergunta de pesquisa, ela vai tentar entender em que medida que diferentes tipos de formação, de preparação que esses formadores recebem, elas são preditoras de conhecimentos e práticas, né? E aí, o que eu observei, né? Tem uma série de tabelas, eu não trouxe nenhuma dessas tabelas que são super complexas de olhar, mas um pouco em síntese, né? Quando a gente vê, eu testei aqui a relação entre tipos de formação específica. Aqui eu só estou olhando para os formadores que dizem ter recebido alguma formação específica para ser formador. Então, beleza, dentre esse grupo, que tipo de formação ajuda mais? Se são formações mais curtas, se são formações no nível da pós-graduação, se são formações online, se são formações presenciais ou formações híbridas, né? Eu olho para esse conjunto. E o que a gente observa aqui enquanto conclusão desse conjunto de tabelas, né? Que formadores que recebem formação sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, o objeto do conhecimento e como ensiná-lo, e sobre teorias de formação continuada e de aprendizagem de adultos, no nível da pós-graduação, são formadores que têm mais conhecimentos desse conjunto de conhecimentos que a gente entende como importantes, né? Quando a gente fala aqui de formação no nível da pós-graduação, não necessariamente a interpretação que a gente tem que fazer é, bom, então o formador tem que ser alguém com mestrado ou doutorado, mas é um bom indicador para a gente de que precisa ser uma formação mais longa, né? Ele precisa de mais tempo para se apropriar desses conhecimentos. No fundo, é uma proxy que eu utilizo para uma formação de longo prazo, né? E uma outra coisa interessante que eu observei é que tem uma relação entre essa formação no conhecimento pedagógico do conteúdo e teorias no uso de práticas eficazes, mas quando eu coloco o conhecimento como mediador, quando eu acrescento os tipos de conhecimento na minha regressão, o que eu observo é que a relação estatística fica favorável para os conhecimentos, ou seja, o conhecimento é um mediador para o uso das práticas específicas, né? E aí, o que a gente pode pensar enquanto implicações dessa pesquisa para a prática, né? Acho que, primeiro, que você ser um bom professor não faz de você um bom formador, que parece que ter conhecimentos específicos importam, né? Quando a gente olha lá para aquela relação dos conhecimentos, o conhecimento sobre o ensino, só o conhecimento de sala de aula, não é preditor de nenhuma prática, por exemplo, para os professores, né? Não interfere em nada ele ter mais ou menos conhecimento daquilo. E que a gente oferecer uma formação para esses formadores que esteja focada na sua prática, né, que esteja focada especificamente no que eles fazem, é um bom preditor, tanto da ampliação do conhecimento deles, quanto do uso de práticas específicas. Então, acho que do ponto de vista da política pública, o que essa pesquisa tem apontado é, a gente precisa pensar em como formar os professores dos professores para exercer a função que eles estão de fato exercendo, né? Não é entender essa pessoa como um simples reprodutor, um simples multiplicador, e entregar para ele uma formação que é a mesma que o professor vai receber para ele multiplicar com o professor. Eu preciso cuidar de que ele tenha uma formação mais robusta, uma formação mais longa e uma formação focada não só no objeto do ensino, que ele vai ter que trabalhar com o professor, mas de entender quem é o seu aluno, que é esse professor adulto em contexto profissional, como que ele trabalha com ele práticas que não são as práticas que eu trabalho com a criança, com o adolescente na educação básica, que são práticas específicas da aprendizagem de adulto. E esse pode ser um caminho, né? E acho que esses são os próximos passos de pesquisa da minha carreira, que é entender, bom, legal, vamos testar um modelo desse? Vamos ver se isso funciona de fato, se isso melhora as práticas formativas. Então, a ideia dessa pesquisa é um pouco assim, orientar a gente para pensar que estratégias formativas a gente pode pensar para aplicar com esses formadores. Acho que é isso, acho que eu consegui me manter dentro do tempo que eu tinha para apresentar a pesquisa, e eu vou abrir agora para perguntas. Acho que se vocês tiverem perguntas específicas, questionamentos sobre o que eu apresentei, a gente pode conversar a respeito. Acho que é isso. Obrigada, Bárbara. Agora que finalmente a gente está vendo o seu rosto, porque a gente teve um problema técnico, viu, gente? Eu aproveito para contar. Em geral, a gente consegue que a pessoa fique do lado, e hoje a gente não conseguiu. E realmente isso faz alguma diferença. Mas nós já recebemos duas perguntas, mas eu queria antes pedir para o pessoal da produção mostrar de novo o link de interação,
para que quem tenha chegado mais tarde da gente ter mostrado isso, quem é de público externo e não está com o aplicativo do Centro de Mídias que consegue fazer a interação pelo chat, por favor, acesse esse formulário, que assim você pergunta para a Bárbara, por meu intermédio, obviamente. Então, eu vou aqui, um momentinho só, por favor, eu vou achar as perguntas aqui. A primeira pessoa é a Maria Cristina Albuquerque. Ela não diz de que diretoria que é, não sei se ela é da rede ou não. Ela diz o seguinte: obrigada pela palestra, muito instrutiva. Gostaria de pedir que você voltasse a explicar o slide sobre os níveis de informação, aquele das pirâmides e dos conteúdos das pirâmides de informação. Considerando os modelos atuais, viabilizados pela Secretaria de Educação, que contam com professores multiplicadores, sua sugestão é que a Secretaria se preocupe em informar esses formadores em conteúdos de formação de pares que eles não conhecem? É essa a ideia? É isso que não tem acontecido? Essa é a pergunta. Então, eu pedi, posso fazer duas em seguida? Daí eu fico esperando outras e você se organiza? Como você achar melhor. Eu acho que é melhor, principalmente porque a gente já está com uns 24 minutos, ainda tem tempo, mas não é muito, parece que é, mas não é. Então, eu vou fazer a segunda pergunta, que é do Carlos Augusto dos Santos. Ele diz o seguinte: a senhora disse que uma das coisas importantes para uma boa formação de professores é a participação coletiva, que todos tinham que estar na mesma página. Mas como fazer isso num estado como São Paulo? Duplas de professores recebendo a formação, sendo multiplicadores em cada escola, já fariam a diferença? Obrigado. Então, eu passo a palavra de volta a você, Bárbara. Tá ótimo. Vamos lá, por partes. Acho que a primeira pergunta sobre os níveis de formação, né? O que aquele conjunto de pirâmides está dizendo para a gente é que, assim, quando eu vou entender que eu vou fazer uma formação, o pessoal costuma chamar de modelo cascata, né? Quando eu vou fazer uma formação no modelo de cascata, não é produtivo, o que a gente tem de evidência da formação, das pesquisas em formação de professores, que não funciona, é simplesmente eu fazer o seguinte: eu quero que a Maria faça a formação para os professores de anos iniciais da escola dela sobre como alfabetizar os alunos. Então, a Maria vai assistir a formação que eu quero que ela reproduza com os professores. Ela vai receber uma formação que é igualzinha que ela tem que reproduzir com seus colegas, certo? Isso é a cascata tradicional. A gente sabe que isso não funciona. Porque para a Maria formar os seus colegas, não basta que ela tenha assistido uma formação com conteúdo que eu espero que ela reproduza. Ela precisa saber fazer uma formação. Ela precisa saber como que ela vai mediar a interação entre adultos nesse contexto. Como que pessoas que estão inseridas no contexto profissional aprendem. Então, a ideia ali é que o objeto do conhecimento da Maria para além do conteúdo da formação em si, como adultos aprendem, como que eu elaboro uma formação continuada, significativa, que tipo de práticas eu posso utilizar, que tipo de estratégias eu posso utilizar, né? Porque senão ela vai simplesmente tentar reproduzir uma coisa que, eventualmente, naquele contexto no qual ela precisa reproduzir, não funciona, né? A gente fala muito do professor, que ele precisa ter autonomia, que ele precisa se adaptar ao contexto dos seus alunos. Como que uma pessoa que é um formador de professores vai se adaptar ao contexto dos seus pares, dos seus colegas, de maneira efetiva, se ela só recebeu um negócio a ser reproduzido? Se ela não tem um repertório de práticas, um repertório de entendimentos que ela possa, de fato, mobilizar para adequar aquela formação geral que, eventualmente, a Secretaria de Educação desenhou para o contexto. Né? E é por isso que potencialmente não funcionam essas formações em cascata, porque quando a pessoa vem e simplesmente reproduz algo que é totalmente deslocado do contexto e ela não tem capacidade de adaptar essa formação e de fazer essa formação dialogar com as necessidades daquele grupo de professores, esses professores vão lá na formação, talvez eles vão gostar, vão falar, bom, bacana, legal, isso aí que você está falando, na minha sala de aula não funciona.
com os meus alunos, você não conhece o William, porque o William, ele pendura no ventilador, né? Assim, quem nunca foi professor, que foi numa formação e ouviu uma dessa, e nunca teve um William na sua vida, que atire a primeira pedra, né? Você precisa saber lidar com isso. E lidar com isso é muito mais complexo do que simplesmente receber algo a ser reproduzido. Então, por isso que naquele modelo a gente tem as pirâmides, né? Veja, é óbvio que o objeto da formação está dentro, mas é mais do que isso, é entender quem é o professor enquanto aprendiz, é entender que tipo de práticas, que tipo de estratégias, que tipo de metodologias funcionam para eu ter um grande repertório e eu posso mobilizar esse repertório e adequar as minhas estratégias, as minhas práticas e trazer conhecimentos à tona sempre que eles forem necessários para aquele conjunto de professores específicos, né? Não é ser um reprodutor, é ser um produtor, é ter autonomia, é garantir que essa pessoa, de fato, produza também e adapte ao seu contexto. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito ruim estar olhando para a pessoa para ver se ela está, né, respondendo ou não. Mas vamos lá. Aí a segunda pergunta era Carlos Augusto, né, o nome da pessoa. Cara, é uma excelente pergunta, né? Como fazer isso num estado como São Paulo, que tem 200 mil professores, é isso, Marilisa? Mais ou menos, mais de 200 mil professores, né? É uma excelente pergunta. Tem fórmula mágica? Não tem. Se eu tivesse a resposta, vendia aí, né? Brincadeira, não ia vender, não, ia compartilhar, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, eu não consigo oferecer centralmente uma formação com essa qualidade, com uma duração sustentada e tudo mais, para 200 mil professores, certo? A gente já sabe que é impossível. Qual que é um dos caminhos? Formar pessoas que chegam nesses professores. Formar bem formadores com qualidade, que, por exemplo, regionalmente, né, em polos dentro das minhas diretorias de ensino, possam alcançar um número maior de professores por meio da participação coletiva. Daí a importância, né, na minha visão, óbvio, né, sou totalmente enviesada, porque fui eu que produzi a pesquisa, mas daí a importância da gente pensar em como formar o formador. Porque é muito mais fácil eu escalar uma coisa com qualidade formando 1.000, 2.000 formadores, do que eu ter 100 pessoas muito bem formadas para formar 200 mil professores. Eu nunca vou chegar nos 200 mil professores dessa forma. Né? Criando ambientes com qualidade de interação, criando oportunidades para todo mundo receber devolutivas nas suas práticas. Então, pensar a formação dos formadores em profundidade, com qualidade, para que eles cheguem lá na ponta para os professores, é uma estratégia. Né? Não nesse modelo cascatão clássico que a gente tem, que eu entendo as pessoas como meras reprodutoras, porque eu não só tiro autonomia, como não possibilito que elas tenham um repertório para, de fato, atender às necessidades contextuais. Você, um professor no município de São Paulo, que trabalha na região do Grajaú, claro que ele tem problemas que são similares a um professor que está em Salto do Pirapora, mas não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa eu trabalhar em Araraquara e eu trabalhar em Ribeirão Preto, porque são contextos diferentes, porque tem problemas locais diferentes, porque tem um perfil de formação do professor que está naquela escola que é diferente, eles não se formaram nas mesmas escolas na formação inicial, eles não trazem o mesmo repertório. Então, veja, fortalecer o corpo de formadores de uma Secretaria de Educação é uma estratégia que, de um lado, melhora a qualidade da formação continuada, mas outro te permite escalar coisas. Né? É óbvio que não tem fórmula mágica se eu não pensar que isso toma tempo. Acho que esse é um outro ponto. Que eu não vou resolver esse problema em um mês fazendo uma formação online para essas pessoas. E demanda recurso. Né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso achar espaço na agenda do professor para o professor receber formação. Esse formador que está na Secretaria de Educação, ele não pode ser formador, ficar cuidando de PNLD, ficar atendendo telefone e indo fazer palanque para secretário de Educação e tudo mais. Porque se ele estiver fazendo tudo isso, ele não vai dar conta de ser um bom formador também, de ampliar seu repertório de conhecimentos e de práticas para apoiar os professores lá na ponta, de ter oportunidades de trocas com esses professores, de dar devolutiva na prática desses professores. Então é isso, né? Acho que de um lado é pensar numa estratégia que eu não estou chegando em todo mundo simultaneamente, eu estou pensando na formação de um grupo de pessoas para multiplicar isso, mas não como um multiplicador reprodutor, mas como alguém que se apropria do conhecimento da prática e é capaz de aplicar isso lá na ponta, levando em consideração as especificidades do contexto.
Perfeito. Nós recebemos uma pergunta pelo chat, mas só para não perder o gancho dos seus comentários, porque na linha do que essas duas pessoas perguntaram, eu queria provocar um pouquinho mais de reflexão nessa lógica de como modelar os processos. Num dos seminários que a gente teve recentemente, um dirigente regional de ensino trouxe como experiência a formação que eles fizeram das equipes das escolas recém-ingressadas no programa de ensino integral, e eles fizeram isso por meio de um grupo de trabalho no polo. As diretorias, não existe isso como uma organização administrativa, mas para facilitar a organização de trabalhos e de reuniões, as diretorias são organizadas em polos, que eu acho que são 11, se eu não me engano, ou 16. Mas, de qualquer forma, daí PCNPs ou diretores dos núcleos pedagógicos de todas essas diretorias do polo de Piracicaba se reuniram para pensar num modelo de formação dessas equipes, e daí a pergunta esse tipo de formato em que a pessoa reflete, você já consideraria um modelo, assim, em que a pessoa é produtora, né, e que eles convivem com essa prática, ou melhor, fazem aquela coisa eu esqueci o termo que você usa, que é alguma coisa de prática, que é pôr a mão na massa. Pergunta se isso faz sentido nesse sentido, que aquele grupo seria uma comunidade de reflexão e produção dessa prática de formar outros professores nos temas do programa, nesse caso. A segunda pergunta, que eu ainda sou eu perguntando, diante da, assim, eu vou tentar ser bem clara, é uma dúvida minha mesmo. Quando a gente fala de formar os professores para ensinar determinadas competências do currículo, essas competências, elas têm um conteúdo disciplinar embutido, né? E, ao mesmo tempo, existe uma lógica de formação pedagógica ou didática que pode ser geral para todas as disciplinas. Nesse sentido, para a gente tentar tornar processos de formação mais econômicos, faria sentido você pensar em módulos que sejam gerais para todos os professores de outras disciplinas, esses que têm a ver com as práticas de sala de aula, e outros módulos disciplinares. Essa que é. Daí eu vou aproveitar, já são 3, porque senão não vai dar tempo de você responder, eu tenho quase certeza. É a Marisa Galoda, que no chat pergunta: como se tornar um formador competente? É para fechar. Com você, Bárbara. Tá bom. Vamos lá. Eu vou começar pela mais fácil, que é o conteúdo disciplinar versus módulos gerais. Eu acho que você própria já traz a resposta, Maria Elisa. Sim, eu acho que não é. Veja, a gente sabe que o coração da formação de um professor tem que ser centrado no conteúdo que ele ensina, né? Por quê? Porque, no fundo, o professor de matemática vai ter que lidar, no final do dia, com o desenvolvimento do currículo de matemática. O professor de língua portuguesa vai ter que lidar com o currículo de língua portuguesa. E tem coisas muito específicas do ensinar língua portuguesa para alunos de 6º ano versus de 1º do ensino médio versus de 3º do ensino médio, né? Que precisam ser discutidas na formação. Isso não significa, e acho que, inclusive, é produtivo do ponto de vista da aprendizagem do professor, que ele não possa ter momentos com pares de outras disciplinas. E esses momentos são, por exemplo, vamos discutir gestão de sala de aula, vamos discutir desenho de avaliação. Acho que avaliação é uma que eu acho que tem que ter momentos disciplinares e momentos gerais, assim, porque acho que tem princípios gerais de avaliação que a gente pode discutir e trabalhar com todo mundo, mas eu acho que é muito rico você ter momentos em que eles estão olhando a avaliação dentro da linguagem, que é diferente da avaliação dentro da matemática, que é diferente dentro das ciências humanas, enfim, ciências sociais, não ciências humanas, todas as ciências são humanas, parênteses, né? Mas eu acho que sim, eu acho que não só é possível e econômico do ponto de vista da política pública, como é desejável que os professores também tenham momentos em que eles estão trocando com os seus pares de outras disciplinas, né? O que eu acho que a gente não pode perder de vista é pensar acho que o que é o grande
pano de fundo disso daqui não dá para pensar no modelo tamanho único. Não existe tamanho único em formação continuada. Né? É preciso pensar em modelos que atendam às especificidades dos professores, atendam às especificidades do ponto de vista da etapa da educação básica que eles estão ensinando, da disciplina que eles ensinam, se eles têm turmas que estão inseridas em contextos específicos. Acho que tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de desenhar a formação continuada. Né? Então, eu acho que um balanço entre essas duas coisas é super possível e super desejável, mas não perdendo de vista que é importante, fundamental, que o professor tenha tempos com seus pares disciplinares de etapa de ensino. Tá? A sua pergunta sobre, acho que você fez uma pergunta meio dupla, né, da experiência de Piracicaba, você falou, é isso? Piracicaba, você fez um joinha, beleza. Da experiência de Piracicaba, é muito difícil eu responder assim a queima-roupa sem ter, de fato, observado o que está acontecendo dentro desse grupo de pessoas, né? O que significa refletir? E eu vou falar por que eu tenho uma dificuldade genuína de responder essa pergunta. Porque quando a gente fala de reflexão, essa reflexão ela pode ser tantas coisas, né? Eu acho que eu vou tentar responder de uma forma, o que significa? Você falou o que é modelar processos, o que é comunidade de práticas. Talvez valha, enquanto resposta, eu acho que provavelmente eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou retomar coisas que eu acho importantes, que uma comunidade de prática profissional é um ambiente onde indivíduos estão trocando experiências, trocando saberes e construindo conjuntamente saberes sobre a sua prática profissional por meio de estratégias e de regras de interação que dizem respeito a compartilharem as suas experiências de maneira sistemática, então tem uma sistematização daquilo, né? Eu vou trazer uma filmagem da minha prática, eu vou abrir um planejamento daquilo que eu fiz, né? Então, esse é uma estratégia de comunidade de prática. Eu vou ter normas de interação para que as pessoas deem devolutiva sobre aquilo que elas estão observando e possam criticar de uma maneira construtiva o trabalho uma da outra. Isso também é um elemento que é construtor de uma comunidade de prática, e a gente vai ter momentos de síntese, né, que a gente pensa, beleza, como que essas diferentes trocas nos ampliou o repertório, né, como que isso que nós trouxemos aqui ajudou a gente a aprender algo sobre como professores aprendem, como os professores específicos dessa nossa diretoria de educação aprendem, e, portanto, o que a gente precisa fazer enquanto grupo nas nossas ações de formadores para afetar as práticas deles. Então, se isso é algo que está acontecendo nas trocas desses grupos, nas reflexões desse grupo, a gente poderia dizer que eles estão sendo uma comunidade de prática profissional, né? Acho que uma outra coisa que você perguntou, que é um pouco diferente, eu nem sei se era por esse caminho a sua pergunta, mas você falou de como modelar processos, né? Quando a gente fala de modelagem no contexto da formação de professores, o que a gente está querendo dizer? O formador, seja ele o formador do formador ou o formador do professor, né, porque a gente tem essas camadas, ele precisa atuar diante do grupo de aprendizes com o qual ele está lidando da maneira como ele espera que aquele grupo atue com a outra camada que está envolvida no processo. Então, no caso, o formador dos formadores, como que ele espera que ele haja com os professores, e o formador dos professores, como que ele espera que os professores haja com os estudantes. Né? O que isso significa? Que eu vou modelar formas de abrir a minha aula, que eu vou modelar formas de fazer perguntas para esses indivíduos, né? Que eu vou modelar a maneira como, por exemplo, eu conduzo o tempo que eu distribuo para as pessoas conversarem, para garantir que todo mundo tem uma fala equânime, que eu não tenha 2, 3 monopolizando a fala naquele contexto, que é uma coisa super importante. Mas a modelização das práticas não é simplesmente eu fazer aquilo. A modelização das práticas é um processo em que eu, conscientemente, né, na condição de formador, planejo coisas que eu quero destacar e que eu quero que se tornem objeto da aprendizagem, e que eu reservo um tempo da minha formação para lançar luzes sobre aquilo que eu fiz.
né? Eu não espero que por osmose o meu formador aprenda. Ah, porque ele viveu comigo, ele automaticamente vai saber reproduzir. Porque tem todo um pensamento pedagógico por trás daquilo que eu fiz que precisa ser desvelado. Então, que é o papel da metacognição que eu estava falando no começo da apresentação, né? Eu fazer essa formação e no final da formação reservar um tempo para, beleza, agora vamos tirar o chapéu de formador e vamos discutir aqui pedagogicamente o que a gente fez hoje, como foram nossas experiências de aprendizagem. Ah, quando aquele grupo estava discutindo, o que eu falei para o grupo quando eu cheguei na mesa? Que tipo de intervenção eu fiz? Por que ela foi importante? Porque aí você começa a mostrar e chamar atenção para os movimentos formativos, para as práticas formativas que importam, e isso vai fazer com que o formador e o professor pense, foi isso que ele fez, e foi por isso que eu aprendi, foi por isso que eu prestei atenção naquela fala específica, foi assim que eu incorporei aquele conceito, né? Então, isso é a modelagem da prática. E aí eu vou caminhar para a pergunta da Marisa, como se tornar um formador competente? Eu acho que, primeiro, a pessoa que está se tornando um formador competente, ela precisa se entender enquanto um profissional que não é o professor de sala de aula, né? Você precisa entender que o aprendiz, a pessoa para a qual você está mediando os processos de aprendizagem é outra. E isso demanda a apropriação de uma série de saberes, né, esse conjunto de coisas que eu discuti aqui anteriormente, saberes e de uma posição formativa e de adoção de práticas formativas, que é muito diferente daquilo que eu faço dentro da sala de aula. Claro que tem relação, né? Não é que é totalmente deslocado, mas vai muito além daquilo que acontece dentro da sala de aula. Agora, não dá para se formar um formador competente, quer dizer, até dá, mas aí é no aleatório e vai ser meia dúzia e não todos como a gente espera. Você achar que só da vivência você vai conseguir, né? Daí é muito importante, acho que para se formar um formador competente é preciso que a gente pense que experiências de aprendizagem os formadores precisam ter para se tornar bons professores de professores. E aí a gente pensar em como que a gente oferece essas formações para os formadores, como que a gente prepara um exército de pessoas preparadas para atender as necessidades dos professores no longo prazo, né? E aí eu acho que para finalizar, eu sei que nosso tempo está esgotando, a gente tem 3 minutos, eu acho que isso passa, entre outras coisas, por repensar a carreira docente. Hoje, o modelo de formador que a gente tem na imensa maioria das secretarias é um formador que está lá temporariamente, né? Isso não é parte da carreira, eu estou na sala de aula, eu recebo um convite que muitas vezes está ligado a quem é o grupo que está no governo naquele determinado momento, se eu simpatizo ou não com quem está na diretoria de ensino, na regional, enfim, né, cada estado tem um modelo diferente, e aí passa um tempo, mesmo que a secretaria tenha investido, ainda que minimamente, na formação daquela pessoa, ela sai, e aí começa tudo de novo, vem outro professor sem experiência para se tornar o formador. Eu não vejo isso como uma carreira, né? Se a gente entende que formar um formador é um processo complexo, que tem determinadas competências, habilidades e saberes que eles precisam construir, a gente precisa pensar isso enquanto investimento na própria rede, enquanto parte da carreira, né? Assim como pessoas na carreira se direcionam para virar diretores, coordenadores pedagógicos, a gente pode pensar em pessoas que vão caminhar sua carreira no futuro para ser formador. E aí ela vai receber uma formação específica para isso, ela vai passar por experiências e vai ter uma estabilidade nessa formação no futuro, que esse investimento tem retorno para a rede, né? Porque se eu ficar assim, gastando 1 ano, 2 para formar um formador, e dali 2 anos ele sai e volta para a sala de aula e eu tenho que fazer tudo isso de novo, é um investimento sem fim também. Então, acho que é isso. Não sei se respondi suas perguntas, mas espero que sim. Está no mudo. E agora? Agora vocês estão... Gente, é tanta telinha para eu olhar. Realmente a gente tem que encerrar, mas eu acho que você respondeu sim as perguntas, as minhas, pelo menos, eu me senti contemplada, e daí me surgiram 300 mil outras ideias para a gente continuar o debate, o que é bom, né? E então, mais uma vez, agradecer as pessoas que assistiram, dizer que daqui a 15 dias temos novo seminário, e boa tarde para todas. Você, por favor, Bárbara, você
É, a palavra é sua para se despedir. Tá certo, então eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar com a rede estadual e dialogando com os professores minimamente, né? Adoraria dialogar cara a cara com as pessoas, espero que chegue esse momento. Maria Elisa, você me chama de novo quando você juntar o pessoal num lugar físico, mas é um prazer, assim, estou à disposição, enfim, quiser escrever, entrar em contato, fiquem à vontade também. É sempre um prazer conversar sobre formação de professores com quem são meus pares, os meus colegas da sala de aula e das secretarias que estão na frente, na linha de frente da batalha pela construção de uma educação de qualidade. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada a você e boa tarde, gente. Até a próxima.